Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, eu queria comentar um pouco sobre esse artigo que o jornal The Race fez, né? Porque assim, para quem não sabe, ainda não é oficial, mas a Red Bull, pelo visto, vai tirar o Liam Lawson da equipe em apenas 2 corridas pelo time principal, com 2 performances realmente muito ruins. E ele teria uma duração na equipe menor do que o Robert Dombos. Lembra do Robert Dombos, temporada de 2006, né? Nunca alguém ficou tão pouco tempo na Red Bull. E assim, ele demorou menos corridas na Red Bull, ele sobreviveu menos corridas na Red Bull que o Will Didi sobreviveu lá na Super Aguri, né? E a questão é, o portal The Race, a gente está falando de um portal grande, que no Twitter tem quase 200 mil seguidores, né? Resolveu fazer um artigo, né? E olha o artigo que eles fazem. Por que Lawson pagou o preço pelas falhas de Pérez? Mas como é mal esse Sérgio Pérez, né? Saiu da Fórmula 1 e é o culpado pelo Lawson estar andando mal. Não é ele e não é Red Bull. Tipo, é o Pérez, né? E aqui eu quero falar, porque eu acho que isso é muito interessante, que tem muitos argumentos que eles usam, principalmente relacionados a feedback do piloto, que não fazem muito sentido. E eu acho que é até importante para a gente entender um pouco da natureza atual da Fórmula 1, de como se projeta um carro, e mais do que isso, né, da metodologia que a Red Bull aplica, que é o principal responsável por isso. Eu acho que mais do que o próprio Lawson, o grande culpado pelo desempenho ruim que ele teve, que o Pérez, que o Gasly, que o Albon, todos esses segundos pilotos que vêm sendo utilizados desde 2019 vem tendo, se chama Red Bull e a maneira que eles vêm conduzindo as coisas, né? Aí vem aqui, ó. O fato de a Red Bull estar se preparando para dispensar Liam Lawson em um acordo de troca com Yuki Tsunoda a apenas 2 corridas do início da temporada de Fórmula 1 é extraordinário, mesmo para uma equipe que adora fazer mudanças. Isso indica que algo deu catastroficamente errado entre as grandes esperanças que a Red Bull tinha no potencial de Lawson há apenas alguns meses, quando valeu a pena para trocá-lo por Sérgio Pérez. Embora no papel os resultados pareçam justificar uma mudança, o péssimo desempenho de Lawson nas eliminatórias, 18º, 20º, 20º, é a pior sequência que um piloto da Red Bull já teve. Vai lembrar, é a pior de todos os tempos, tá, gente? Nem na época de 2005, 2006, nem o Dombors, nem o Clean, nenhum piloto teve uma média de classificação tão ruim quanto a do Liam Lawson, e assim, num espaço amostral de 3 corridas. Nenhum! Só pra você ter ideia disso, né? O fato de serem tão ruins é bem difícil de entender. Tudo isso está muito longe das grandes expectativas que a Red Bull tinha no intervalo passado de que conseguiria se livrar dos problemas com o segundo carro que teve com o Pérez e que custaram tanto caro para suas esperanças no Campeonato de Construtores 2024. Tá, vai lá. Assinado em seu potencial, na época a Red Bull estava convencida que Lawson era uma perspectiva muito melhor do que Tsunoda. Não porque ele fosse muito mais rápido que o piloto japonês, mas por causa do potencial que ele tinha de se sair ainda melhor. Eu acho esse negócio de potencial igual o Chelsea contratando um jovem talento. Vocês já viram, né? Assim, eu poderia contratar o Victor Osimhen ou o Gyökeres, um desses centroavantes, o Harry Kane, mas eu vou contratar o Nicholas Jackson. Ele é jovem, ele tem, na época que o Chelsea contratou, acho que tinha 21 anos, né? Olha como vai ser o Jackson daqui a 2, 3 anos. Vai ser tão bom quanto aqueles caras, né? É o potencial. Passou 2 anos, é a mesma merda que era desde o primeiro dia, mas assim, esse negócio de eu acho assim, quando falam de grande potencial, já coloco um pé atrás. E eu não acho que uma equipe grande tenha que se virar com grande potencial, sério mesmo. O cara tem que ser uma realidade. O Verstappen, quando foi contratado, já era uma realidade. Por mais que ele fosse muito jovem, 18 anos de idade, já entregava resultados muito bons para uma pessoa da idade dele. Então, eu acho que esse negócio de grande potencial é uma grande balela, mas é o que eles vêm se ancorando no momento. Aí, assim, falando para a mídia, incluindo The Race, antes do Natal, olha, disse que na classificação as margens para o Yuki foram muito apertadas, em ritmo de corrida ele saiu em média acima do Yuki, que é mentira porque o Yuki ficou à frente dele em mais corridas. Mas, então há muito, muito pouco para escolher entre eles. Mas quando você considera que ele ia ter apenas 11 corridas disputadas, já está nesse nível, o potencial de crescimento dele é significativo. E acho que, além disso, ele se destacou foi na sua atitude e sua capacidade de lidar com a pressão. Que eu também acho um papo meio idiota, né? Porque qual é a habilidade dele de lidar com a pressão? Lá no México, bater no Pérez e dar o dedo do meio para ele, né? E a gente está vendo aí que na Red Bull é uma pressão completamente diferente. Não tinha pressão nenhuma dele lá na Race Bulls. Ele era um franco atirador, né? E, assim, deixa eu ver aqui. Olha se tua maneira como o Lawson planejou seu caminho no último Grande Prêmio do Brasil. Impressionou a todos ao vencer corridas e perder por pouco título da DTM em 2021 e da Super Fórmula 2 anos depois. Ele corre duro e tem ombros largos e acho que é preciso isso para estar naquele assento, né?
E assim, ao longo de período de 10 dias, entre o primeiro treino livre da Austrália deste ano e o Grande Prêmio da China, a visão da Red Bull mudou completamente, com a equipe decidindo que não faz muito sentido preservar Alonso. Exato, né? Todo esse discurso para no final falar, não é bem isso, não vale a pena, né? Você analisou os seus dados e concluiu que não faz sentido continuar com o Alonso, então deve-se sentir que ele e o RB21, o carro da Red Bull desse ano, são incompatíveis. As características complicadas do carro, que até Verstappen descreveu como confusas e difíceis de lidar às vezes, certamente contribuíram muito para que Lawson ficasse perdido, né? Assim, é legal que eles usam isso como argumento para falar que o Lawson está sofrendo por causa disso, mas e os outros pilotos? Isso também não contava, não? Tipo, o carro do Pérez era estável? Era um carro tão fácil de guiar assim? Eu acho que é só para entender isso, né? A A3 da Red Bull 21 certamente aponta para uma adaptação mais adequada ao estilo único que Verstappen prefere, sendo bastante chamativo. Exige um estilo de pilotagem capaz de lidar com uma traseira nervosa, o que o Verstappen é conhecido por fazer. Para Alonso, no entanto, se provou ser um passo longe demais quando combinado ao fato de que ele simplesmente não conseguia encontrar consistência com sua janela operacional. Não é que ele seja lento em todos os lugares, é que em certos cantos ou sequências ele não consegue encontrar o que precisa. E assim, isso é exatamente o que está acontecendo com todos os segundos pilotos da Red Bull desde 2019, salvo uma exceção em outra em algum GP. Tipo o Albon em Abu Dhabi 2020, que andou relativamente próximo do Verstappen, encontrou uma janela de operação. O Gasly da Inglaterra em 2019, ele também fez uma boa corrida. Lá foi um bom fim de semana do Gasly, foi rápido, ele conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes. Você entende? Quando eles conseguem encontrar a janela de operação, eles andam bem, são bons pilotos. E o Pérez várias vezes andou próximo do Verstappen, mas é um carro desenhado para o estilo de pilotagem do primeiro piloto, né? O projeto é todo baseado nisso. Mas vamos lá. Como ele explicou no último fim de semana, sobre onde ele está falando, normalmente são apenas alguns lugares, para ser honesto, muitas classificações, muitas voltas realmente muito semelhantes, normalmente são apenas alguns lugares, né? No geral, é apenas como o carro é para dirigir, é uma janela muito pequena. Acho que, obviamente, o Max é capaz de entrar e ter o carro no limite, saber onde o limite está e em todos os lugares se sentir confortável. E é apenas algo que estou descobrindo, né? Então, assim, é um carro feito para o estilo do Max. E olha que o Lawson também paga pela língua grande dele, porque falou, não acredito nesse negócio de adaptar o estilo de pilotagem, né? Você anda e acelera, o piloto não pode fazer isso, né? Isso não é desculpa pro Pérez, né? Eu vou chegar e provar, né? É basicamente o que ele está falando. Não provou, né? Tipo assim, deixa aqui, eu tô vendo aqui o negócio, falando aqui, perdeu mais de 3 décimos só no primeiro curva. Vai lembrar que o primeiro setor do Lawson em toda a classificação foi de 27,5, o mais lento de todos na pista. Em contraste, o Verstappen fez 26,9, o único que andou na casa de 26. Então, só pra gente ter, né? Tipo, fala da janela pequena, um carro para o Verstappen, um artigo, né? Assim, olha, o RB21 parece ter ido ainda mais em direção que o Verstappen precisa. Os custos de um companheiro de equipe que talvez não goste das coisas dessa forma. Não é necessariamente algo que a Red Bull tenha feito conscientemente. É sim. Não é que a Red Bull não saiba disso, gente. Vocês acham que a Red Bull realmente não tem ciência disso? De que o carro é ruim para o segundo piloto? Eu acho isso aqui aí. No entanto, é quase certo que isso seja consequência do fato de que, ao longo dos 4 anos em que Pérez trabalhou ao lado de Verstappen na Red Bull, seu feedback técnico não foi nem de longe tão abrangente e perspicaz quanto do tetracampeão. Primeira coisa para falar, o Christian Horner falou em uma entrevista lá em 2023, né, no ano que o Pérez começou a claudicar mais resultados, né? Que, olha, a gente devia ter dado mais ouvidos a ele, a gente não deu porque a gente continuava vencendo. Isso foi em relação quando a Red Bull deixou de ser o melhor carro em 2024. Na verdade, foi previsto em 2024, mas já falando de 2023, né? Então, assim, não é que o feedback dele não seja bom, é que ele era ignorado. Ninguém importava porque o Verstappen é o primeiro piloto, eles fazem um carro para o Verstappen. E a Red Bull é assim, desde o Sebastian Vettel, o carro era para o Vettel, não para o Mark Webber. Aí depois foi o Ricardo, aí veio o Verstappen, o carro foi para o Verstappen, não para o Ricardo. Por isso que o Ricardo saiu da Red Bull. Ele sabia que a equipe era boa, mas ninguém ali se importava com ele. Não é uma equipe que se importa com o segundo piloto. E assim, falar que o Pérez, ele atrapalhou porque o feedback não é ruim. Primeiro, é um veterano, 11 anos na Fórmula 1. Eu, pessoalmente, não acho que assim, você tenha um impacto tão grande, né, em relação ao feedback de um piloto, porque hoje não existem mais testes na Fórmula 1. Você tem 3 dias de pré-temporada, num período curto, os 2 carros não podem andar ao mesmo tempo, que eu acho uma palhaçada. E aí você tem essa situação construída da Fórmula 1, né? E tudo é feito para desenvolvimento dos carros, no túnel de vento, nos simuladores, que são programações de computador. Elas não vão refletir exatamente o que acontece na vida real, vide o carro da Ferrari. O carro da Ferrari é extremamente problemático. No túnel de vento e no simulador, provavelmente era o mais rápido do grid. E por que não é assim? Porque a vida real não é uma programação de computador. Existem muitas outras coisas que você não consegue calcular
por programações. E aí a questão é, o piloto vai interferir em que nisso? Nada. Tudo que acontece no desenvolvimento de um carro, quando a temporada acaba e vai até a pré-temporada, é responsabilidade puramente dos engenheiros. Não tem nada a ver com o piloto. E mesmo durante a temporada, o piloto não pode fazer muita coisa. E falar que, olha, o Pérez é culpado pela queda do carro. Vamos analisar a carreira dele. Isso é um padrão na carreira do Pérez? Quando ele vai para a Force India começa a temporada mal e termina... Não, começa bem e termina mal. Foi muitas vezes o contrário. Aconteceu em 2015, 2016, a Force India começou mal e terminou bem. A Racing Point para mim é um ótimo exemplo, porque desde que o Pérez saiu, ela nunca teve um campeonato igual 19 e 20, começa de uma maneira e termina melhor. O carro de 2020, a Copa da Mercedes, ficou melhor no final do ano. O carro de 2019 era um trator no início do ano e terminou competitivo no fim do ano. E em 2021 não foi assim, em 2022 também não, e olha que em 2023 o carro era excelente, ficou pior no fim da temporada, mal ganhava tempo pro carro do ano anterior. Então assim, isso tem obviamente relação com o Pérez? Não dá para saber. Mas falar que o cara é ruim de feedback porque o carro piorou de um ano para o outro, entende? É meio que assim, cara, a culpa é da Red Bull, é a Red Bull que projeta o carro, a Red Bull tem uma filosofia de negligenciar o que segundo o piloto pensa. Você não pode jogar a culpa para um cara que nem mais está na equipe. O fracasso do Lawson se deve à maneira que a Red Bull negligencia segundo os pilotos e da língua grande do cidadão. O cara chamou a responsabilidade para ele falar que, olha, o piloto vai ter que se adaptar ao carro que tem, é só acelerar. Ele chamou essa marra toda e agora o cara tem um desempenho vergonhoso que faz as pessoas cogitarem, olha, será que a gente tem o alto... Acho que tem uma... Eles falam, será que a gente desrespeitou o Pérez? Né? Já tem muito jornalista falando, olha, parece que a culpa não era só do Pérez. Tem gente falando isso já agora. Porque no final a culpa é da Red Bull. A Red Bull faz um carro só para um piloto e tem um preço a se pagar. Do mesmo jeito que a Benetton fez. Você pode ter os louros. Ganhou 4 títulos mundiais com o Verstappen. Não estou dizendo que projetar um carro para o estilo do primeiro piloto é errado. Não acho que você esteja incorreto. A Red Bull fez e ganhou títulos por causa disso. Mas o segundo piloto vai ter que se virar com isso. E eles não estão fazendo nada para isso. A janela de operação do carro é só feita por um cara. É isso que justifica, não é o Pérez. O Pérez saiu da equipe. Não precisa culpar o cara pelo fato, né? Pode falar, a temporada dele em 2024 foi ruim. Você pode atacar ele por isso, mas atacar o cara pelo que o Lawson tá fazendo. O fracasso do Lawson é construído pelo Pérez? Não é. É construído pela língua grande dele, fala demais, é muito amarro, ganha do Tsunoda na base, mas não entrega nada até agora na Red Bull. E pela Red Bull tratar o segundo piloto como merda desde 2009. Sempre foi assim com o Weber, foi assim com o Ricardo, foi assim com Gasly, Albon, Pérez e vai ser assim com o Lawson porque ele não importa, o que importa é o Verstappen. É só isso, é só isso que eu queria falar porque as pessoas precisam ter mais essa noção, não só culpar os pilotos por esse fracasso, que a Red Bull constrói isso e queima seus segundos pilotos. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.